Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Lindenberg para mais uma aula de Geografia do nono ano, capítulo 6, Oceania. Vou trabalhar nessa aula. É o seguinte, galera, antes de eu falar do conteúdo, nono ano essa turma aí, né? Antes de eu começar a falar do conteúdo, a ideia dessa aula hoje seria para fazer a correção das atividades do capítulo 5, né? Que são os aspectos regionais, né, da comunidade dos Estados Independentes. Mas é o seguinte, por conta do calendário apertado, por conta de que vai ocorrer na estante os testes, eu vou agilizar a apresentação do conteúdo e na próxima aula, nas aulas de revisão, eu faço a correção geral das atividades, tá bom? Todas as atividades que foram trabalhadas. E aí a gente já vai começando a falar aí da Oceania, e aí especificamente dando um foco muito grande na Austrália, o sexto maior país do mundo, tá bom? Vamos lá, vamos entender um pouco da Austrália, aí, ficando atrás do nosso querido país. Aqui uns aspectos gerais. Austrália, os pontos. Vou lembrar que essa aula vai ser dividida em duas partes. E a primeira parte, a ideia é trabalhar. Até esse tópico aqui, né? Desenvolvimento econômico e humano. Aí a partir daqui, que são os blocos econômicos, a PEC, que é já na segunda parte. Vamos lá. Galera, é o seguinte. Primeiro que vai falar um pouco sobre Austrália e Nova Zelândia, um quadro comparativo sobre os dois países. A área da Austrália é muito maior, né? Aqui população, a Austrália é maior também. A quantidade de imigrantes, população total, a porcentagem da Austrália ainda é maior. O PIB da Austrália é maior. IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, o segundo melhor do mundo, né? A Austrália. E por aí vai. Um dado curioso sobre Austrália e Nova Zelândia, galera, é o seguinte. Eles fazem parte da Oceania e eles são os únicos países que fazem parte do chamado norte geoeconômico, né? Que são o norte. Eles fazem, no mapa, fazem parte da região sul, do hemisfério sul do planeta, no mapa, do ponto de vista físico. Mas do ponto de vista geopolítico e econômico, eles fazem parte do chamado norte, dos países do norte, porque são países desenvolvidos, né? Que é o norte geoeconômico. A Austrália e Nova Zelândia faz parte. Que predominantemente nessa região norte é o que se predomina os países desenvolvidos. E como a Austrália e Nova Zelândia são países desenvolvidos, inclui nesse processo. Aspectos gerais da Oceania. Vamos entender um pouco os aspectos gerais da Oceania. A Oceania é um conjunto de ilhas situadas no Oceano Pacífico, que ocupam uma área total de 8.935.000 km². A porção continental da Oceania é a Austrália, que sozinha abrange 7.741.220 km², ou seja, mais de 86% da área total do continente. Se não fosse toda essa dimensão continental da Austrália, esse conjunto de terras emersas que forma a Oceania não seria considerada um continente. Graças à Austrália, graças ao território da Austrália, que é caracterizado como um continente. A Austrália ela destaca-se não apenas por sua dimensão continental, mas também por conta de uma população de 24 milhões de habitantes, ou seja, aproximadamente 60% de toda a população da Oceania se encontra-se na Austrália, e tem uma economia extremamente rica, diversificada. A economia australiana representa 85% de todo o continente. Do ponto de vista físico, a Oceania é uma espécie de continuação do Sudeste Asiático. Algumas ilhas são uma continuação natural das ilhas da Indonésia. E do ponto de vista histórico e do povoamento, no entanto, a Oceania possui características diferentes, e o que justifica essa separação da Ásia. Por conta do seu processo de formação, seu processo de colonização foi totalmente diferente, né, do que foi o Sudeste Asiático. E o Sudeste Asiático tem um outro elemento. Além de terem sido
colonizados pelos europeus no século XIX até o século XX. Antes disso, nessas regiões se estabeleciam civilizações milenares, né? Principalmente no Sudoeste Asiático, por exemplo. E aqui não, né? Vamos entender essa Oceania. Vamos lá. O povoamento do continente asiático ocorreu lá por volta de 70 mil anos atrás, com a migração de grupos humanos da África para a Ásia, posteriormente a cerca de 50 mil anos, da Ásia para a Oceania. A partir do século XV, quando os navegadores europeus se aventuraram pelos oceanos em direção às outras terras, muitas vezes colonizando esses territórios, encontraram densidade demográfica elevadas e sociedades tradicionais na Ásia, cujos traços culturais permanecem até hoje. O mesmo não ocorreu na Oceania, onde os povos nativos foram massacrados pelos colonizadores europeus, principalmente na Austrália e na Nova Zelândia, territórios colonizados principalmente por britânicos. O processo de colonização na Oceania foi extremamente duro para a população nativa. Foi basicamente quase uma extinção dos povos nativos. Quase porque ainda existe um setor minoritário dos povos nativos nessas sociedades. Muito minoritário. Foi muito violento o processo de colonização dos europeus nesse território. Muito violento. Vale destacar que tem aproximadamente a ocupação humana nesse território há mais de 50 mil anos, né, na Oceania. A partir do século XV, os grandes navegadores europeus se aventuraram por direção dessas regiões, mas não se estabeleceram concretamente, não começaram a se ocupar das terras. O processo de ocupação das terras e colonização somente no século XIX, né? Por aí vai. Do norte a leste, a Oceania é banhada pelo Oceano Pacífico e do oeste ao sul é pelo Oceano Índico. O Trópico de Capricórnio atravessa o continente, de modo que parte dele se localiza na zona temperada e outra na zona tropical. A Ilha do Norte e a Ilha do Sul, separadas pelo Estreito de Cook, no sudoeste, formam algumas ilhas menores, a Nova Zelândia. No norte da Austrália, a Papal de Nova Guiné. Metade oriental da ilha da Nova Guiné, que se divide em duas. A outra metade, a Papal Ocidental, pertence ao Sudeste Asiático. E a outra da Oceania. Vou colocar aqui no mapa para vocês visualizarem. Papal de Nova Guiné, ela é dividida. Uma parte do Sudeste Asiático e outra da Oceania. Você vê que são poucas faixas territoriais, poucos países independentes, boa parte ainda são territórios de países europeus. E por aí vai. O que se destaca aqui, né, na Oceania é a Austrália e a Nova Zelândia. Vamos lá, vamos agora entender os conjuntos das ilhas, né, da qual é a regionalização, vamos dizer assim, o formato da regionalização da Oceania, entre Melanésia, Micronésia e Polinésia. O grande número de pequenas ilhas da Oceania levou-se a serem classificadas em 3 conjuntos de ilhas, né, de conjuntos territoriais: Melanésia, Micronésia e Polinésia. A Melanésia significa Ilhas Negras. É localizado mais próximo à Austrália, estende-se da Papua Nova Guiné à Nova Zelândia. Encontra-se também outras ilhas, Ilhas de Salomão, Nova Caledônia e por aí vai. A Micronésia são as pequenas ilhas, são chamadas pequenas ilhas. É um conjunto de ilhas situadas mais distantes da Austrália do que as da Melanésia. Dele faz parte as Ilhas Marianas do Norte, Carolinas, Marshall, Gilbert, entre outras. E a Polinésia significa muitas ilhas. Esse grupo é formado pelas ilhas mais distantes da Austrália, como os arquipélagos do Havaí, Samoa, Cook, Midway e Tonga. Os dados estatísticos dos países da Oceania: Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Fuji, Ilhas Marshall, Salomão, Federação Micronésia, Samoa, os países, né, e suas capitais, aproximadamente quantos milhões. O que só pesa sobre milhões são esses 3, né, países.
Papua Nova Guiné, Nova Zelândia e Austrália. A renda per capita maior é da Austrália, de 51 mil dólares. Vamos lá. Existe na Oceania 14 estados independentes, mas há vários territórios sob o controle de políticos de outros países, como Estados Unidos, né, que é o Havaí, que os Estados Unidos têm um controle sobre o Havaí, Samoa Americana e Ilha Baker. E a França tem da Polinésia Francesa e Nova Caledônia, e Reino Unido tem de Pitcairn. A Austrália e a Nova Zelândia possuem o PIB e a renda per capita elevados, tem um índice de desenvolvimento humano extremamente alto, é considerado um país desenvolvido, a Austrália e a Nova Zelândia. Lá a qualidade de vida é muito boa, né? País altamente desenvolvido. Ambos também concentram as maiores populações do continente. A Papua Nova Guiné apresenta uma população considerável de 8,3 milhões de habitantes em 2017, mas a produção econômica e renda per capita são bastante baixas da Papua Nova Guiné. Tem muita desigualdade na Papua Nova Guiné. E outros países possuem menos de 1 milhão de habitantes, como é o caso. E em alguns casos tem menos de 50 mil, né? Essa questão da concentração populacional da Oceania se baseia em Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Os outros é baixo a densidade demográfica. Vamos falar da Austrália. A Austrália, com seus 7 milhões e 741.220 km², ocupa a sexta posição dos países mais extensos do mundo. Fica atrás da Rússia, o primeiro, Canadá, segundo, China, Estados Unidos e Brasil. A sua população é de aproximadamente 24 milhões. A Austrália está entre os países que apresentam baixa densidade demográfica, inferior a 3,5 milhões por km². A oeste do país, uma imensa porção desértica caracteriza aquilo que alguns estudiosos denominam vazio demográfico, ou seja, grandes áreas escassamente povoadas. Por outro lado, a Austrália é o único país do mundo a ocupar sozinho a maior parte das terras que formam o continente que se localiza. Um único, né? Que tem um predomínio territorial em um continente. A Austrália. Aqui um mapa, né, da população australiana, onde há uma concentração. O subsolo australiano se baseia num vazio demográfico, né, do ponto de vista populacional, ou seja, grandes áreas escassamente povoadas. Vamos lá. O subsolo australiano é rico em reservas minerais, destacando-se o ouro, o carvão mineral, níquel, bauxita, manganês, cobre, urânio, petróleo e gás natural. Contudo, o país é relativamente pobre em água potável, o que leva o governo a construir usinas de dessalinização da água do mar e reutilizar, após tratamento, parte da água usada em algumas cidades. A maior parte da população australiana concentra-se no litoral da região sudeste, banhadas pelo Oceano Pacífico. Concentração populacional onde se encontra, né? Sua capital, Sydney. Território da capital australiana. Os territórios, como os chamamos assim, os chamados estados, que hoje no nosso país se chama estado, né? Mas lá é caracterizado como território. Austrália Ocidental, Queensland, Austrália Meridional, Nova Gales do Sul, Vitória, por aí vai. Os aspectos físicos da Austrália. A Austrália está localizada no hemisfério sul e é atravessada pelo Trópico de Capricórnio, e é explicado, né, a questão da, como eu falei nesse instante, zona temperada e zona tropical. É um clima tropical úmido ao norte, é o extremo norte. A Austrália está no Top Rain, a região tropical úmida atingida pelos ventos de monções geralmente carregados de umidade. Embora apresente índices pluviométricos consideráveis, as frequentes tempestades, principalmente em janeiro e março, impediram que ela se tornasse uma verdadeira região agrícola. Distingue-se basicamente duas estações do ano, uma úmida e outra seca. O clima é árido,
em 60% do seu território, correspondente à parte centro-oeste do país, e na costa sudeste as áreas com clima temperado úmido, como Morrone, mas dificilmente a temperatura é inferior a 0 graus negativo. Apenas nas ilhas Tasmânia, no extremo sul da Austrália, os invernos são mais rigorosos, que é nessa região aqui da Austrália que o inverno é mais rigoroso. Fora isso, não tem tanta rigorosidade no inverno australiano. O clima da Austrália, principalmente nessa região aqui, se aproxima com o clima brasileiro, clima tropical. O leste da Austrália localiza as cordilheiras australianas, as grandes cordilheiras divisórias, cujas altitudes mais elevadas atingem cerca de 2.300 metros. Ao reter a umidade que vem do Oceano Pacífico, essa cadeia montanhosa provoca chuvas orográficas ou de relevo nessa costa litorânea. Entre as cordilheiras australianas, o litoral localiza-se em uma estreita faixa de terras férteis, aproveitada para as atividades do setor primário, principalmente cultivo de trigo, cevada e cana-de-açúcar, entre outros. A duna do grande deserto de Vitória, no centro-sul da Austrália, e ao mesmo tempo a paisagem de Peter, em 2018, a cidade em que é a mais importante do litoral do oeste da Austrália, uma das mais importantes do país. Extremo sudoeste do território. Clima semelhante a um clima mediterrâneo, essa região. É a cordilheira australiana em direção ao oeste do país. O relevo australiano é plano e o clima é predominantemente árido, a região oeste do país. E no centro do país está localizado os desertos de Victoria, Simpson e de Pierre de Sturt. No noroeste, o grande deserto da areia. E essas áreas são também conhecidas como Outback, o vasto inteiro pouco povoado. No centro do território encontra-se o maciço de McDonnell, perto de Alice Springs, uma cidade moderna, onde ainda hoje vive uma comunidade aborígene importante. No oeste da Austrália, é banhado pelo Oceano Índico, há um imenso planalto de altitudes não muito elevadas, e no norte, Kimberley, uma região selvagem, caracterizada pela presença do relevo ondulado. No extremo sudoeste há uma estreita faixa de terras férteis, cujo clima pode ser classificado como mediterrâneo. E por fim a Tasmânia fica no sul, né, separada do território continental da Austrália pelo Estreito de Bass. A população concentra-se no norte e a sudeste da costa litorânea e regiões de terras férteis e clima temperado úmido, região da Tasmânia. Vamos lá, como é que se dá esse processo da construção da Austrália, da forma de estrutura da Austrália, da colonização à federação? O processo ocorre em 1788, com a chegada dos ingleses, instalam-se na Baía de Sydney, e Clover até hoje é localizada como a cidade de Sydney, desde o início da ocupação da colonização britânica na Austrália, lá em 1788, final do século XVIII. Com a chegada dos ingleses, houve um extermínio de diversas nações aborígenes, habitantes nativos da Austrália, que na época somavam-se cerca de 300 mil indivíduos. De maneira geral, os grupos aborígenes viviam de caça e de coleta. Eram nômades, não praticavam agricultura e se organizavam em regime de autarcia, isto é, era uma economia autossuficiente. O povoamento da Austrália pelos europeus foi diferente. Após a independência dos Estados Unidos em 1776, a Grã-Bretanha começou a enviar para a Austrália seus prisioneiros condenados que antes eram caminhados para a América do Norte. Apenas em meados do século XIX, a Austrália passou a receber os primeiros colonos livres. No primeiro momento, o território australiano, principalmente nessa região, hoje, né, que é essa linda cidade de Sydney, que foi até palco das Olimpíadas em 2001, se eu não me engano, foi 2001, as chamadas Olimpíadas de Sydney.
no primeiro momento, esse processo de colonização ele foi mais de enviar prisioneiros condenados. Né? Era uma colônia mais de prisioneiros. Posteriormente, depois, já no século XIX, que inicia a chegada de primeiros colonos livres para iniciar um processo de povoamento. E também a forma de como os britânicos se estabeleceram no território foi de total perseguição aos povos nativos, de destruição, extinção dos povos nativos. Inicialmente, a enorme distância entre a Europa e a Austrália não atraiu muitos europeus, que na época preferiam migrar para a América em busca de novas oportunidades. Por outro lado, a criação extensiva de ovinos, principal atividade econômica da Austrália, não existia mão de obra numerosa. No entanto, a descoberta de ouro na Austrália, em meados do século XIX, mudou a perspectiva. 10 anos depois, a população australiana de origem europeia havia quase triplicado, de aproximadamente 400 mil em 1850 e ultrapassou a 1 milhão de pessoas em 1860. Até o final do século XIX, a população, que crescia progressivamente, vivia em 6 colônias autônomas e 2 territórios, separados por imensos espaços vazios difíceis de transpor em razão da precariedade dos meios de transporte. O grande salto da população australiana no século XIX, quando há o processo de extração do ouro. E isso se assemelha muito no Brasil no processo de interiorização, quando há uma massiva migração e emigração para a região sudeste do Brasil, território brasileiro. A mineração e a exportação de lã para as indústrias têxteis da Grã-Bretanha explicam, de um lado, o desenvolvimento considerável da economia na Austrália. A economia australiana, com base na extração de lã de ovelhas, sustentou muito a indústria têxtil da Grã-Bretanha, da Inglaterra. Desenvolveu consideravelmente a economia australiana e, além do mais, a extração de ouro. Assim, no dia 1º de janeiro de 1901, a Austrália se tornou um estado soberano e as 6 antigas colônias britânicas decidiram se unir politicamente e formar uma federação. Atualmente, a Federação Australiana está dividida em 6 estados. Tem a Austrália Ocidental, a Austrália Meridional, Queensland, Nova Gales do Sul, Vitória e Tasmânia, além de 2 territórios, o território da capital australiana e o território do norte. Aqui a Federação Australiana no nosso mapa. Né? Como é estabelecido esse território? O país, querido. Vamos lá, o desenvolvimento econômico e humano da Austrália. A Austrália ela tem uma economia bastante diversificada, além de importantes setores da agropecuária e da mineração, fundamentais para as exportações do país. Há também uma indústria alimentícia, uma exploração de mineral, de máquinas, equipamentos, química, metalúrgica, siderúrgica e petroquímica. Então tem um parque industrial diversificado na Austrália. Em 2017, o setor secundário, que inclui setores da construção e da mineração, ocupava 18,1% da força de trabalho do país. E o setor terciário ocupa quase 80% da população economicamente ativa. Então, a atividade de serviço na Austrália é muito forte. Vem se consolidando muito a prestação de serviços altamente qualificados e pelo grande desenvolvimento do setor de tecnologia de ponta. Algumas universidades australianas são verdadeiros centros de pesquisa, que destaca com destaque para instituições de Melbourne, que é a capital intelectual do país, apesar de empregar apenas 2,7% da população economicamente ativa do país. As atividades primárias, que é agropecuária e mineração, são fundamentais para as exportações australianas, que consistem em gêneros alimentícios como carne, trigo, a lã, a madeira e o minério, né, que são as atividades primárias. Então, basicamente, a atividade econômica na Austrália tem um grande peso, a atividade de serviços terciária, muito por conta da prestação de serviços altamente qualificados, um setor de tecnologia muito forte, existe uma universidade abrangente muito forte em Melbourne, e também tem um setor secundário, que é o campo industrial, muito forte também, com 18% da força de trabalho do país, e a atividade primária, que historicamente sempre esteve ligado à lã, à carne, a trigo, madeira e os minérios.
Em suas trocas comerciais até 1970, a Austrália privilegiou o Reino Unido como o comprador e fornecedor. Em 73, com o ingresso do Reino Unido no mercado comum europeu, a atual União Europeia, a Austrália teve de procurar novos mercados para exportar carne, lã, açúcar e trigo, produtos até então importados, principalmente pelos britânicos. Estados Unidos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, e Japão, a partir da década de 70, têm sido dos mais importantes parceiros comerciais do país. Nesse novo século, a China se tornou o maior comprador da Austrália e também o maior fornecedor para o mercado australiano. A parceria hoje Austrália e China é extremamente forte. Ocorre também isso na Nova Zelândia. E um pouco sobre o comércio externo da Austrália e da Nova Zelândia, né? Como é possível observar pelos dados apresentados, atualmente a Austrália e a Nova Zelândia estão muito mais ligados comercialmente à China. O antigo parceiro comercial, o Reino Unido, quase não aparece entre os principais importadores e exportadores. O Japão, por sua vez, continua um parceiro importante, atrás da China e Estados Unidos. Também ocorrem trocas comerciais entre Austrália e Nova Zelândia, como mostra no quadro. Aqui está mostrando os principais países, né, destinos, as atividades que inicia esse processo de troca comercial no mercado externo e por aí vai. Então, basicamente isso, essa primeira parte. A segunda parte, a gente vai falar sobre os blocos econômicos dessa região da Oceania. Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau.